O Corinthians cogita trocar seu patrocinador master? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e conta também sobre a ameaça do São Paulo. A Federação Paulista Tricolor cogita não usar força máxima e jogadores titulares no Paulistão do ano que vem. Preciso te falar também sobre a chance de Pedro Caixinha ser demitido. Como é que andam as negociações do Palmeiras por Lucas Evangelista? Tem novidade no Atlético, no Cruzeiro, no Grêmio, as últimas do mercado, bastidores e novidade importante sobre o Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas e a mais antiga parceira do canal do Nicola, absolutamente confiável. Queria fazer a minha sugestão para essa quarta-feira, que envolve 2 jogos da Copa do Brasil e uma partida da Champions. Preciso da vitória do Vitória contra o Náutico e da vitória do Ceará contra o Confiança. Para completar, preciso que o Real Madrid se classifique contra o Atlético de Madrid. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$285. E para você participar da Betano é super simples. Tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, depois deposita qualquer valor e já está habilitado a começar a participar. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias? Bora direto ao Santos? Queria explicar como é que anda a situação de Pedro Caixinha. Nos Donos da Bola, programa da Bandeirantes, o Neto afirmou que o Caixinha terá vida curta no Peixe e que corre risco de ser demitido durante esse período de férias, de intertemporada para o Santos, que foi eliminado do Paulista e só volta a jogar no Campeonato Brasileiro no fim do mês de março. Peixe que só se reapresenta nessa quarta-feira depois de 2 dias de folga. Pois bem, fui checar com o pessoal do Santos para entender como anda o status do Caixinha, treinador português que quase foi demitido durante o Campeonato Paulista em meio a uma sequência ruim de resultados. O pessoal do Santos assegura que o Caixinha não será demitido e comandará o Peixe no início do Campeonato Brasileiro, mas acho melhor aguardarmos cenas dos próximos capítulos. Neto também trouxe uma informação importante e que confere. Ele contou que em caso de demissão do Caixinha, o nome dos sonhos é do Tite. E essa informação é super certeira, até porque o Neymar, que tem super voz ativa dentro do clube, adora o Tite e já contou para várias pessoas próximas que vê no ex-treinador da seleção brasileira o melhor técnico com quem ele trabalhou, o Tite estando desempregado, e dá para associar essa ideia de se o Caixinha cair, de o Tite ser a solução alvinegra. Hora de falar sobre o Vasco, queria contar sobre uma decisão de Lloyd Augusto que garantiu vários pontos positivos para ele. O atacante angolano tem sofrido demais com a condição física. Desde que foi contratado, ele atua em apenas 3 partidas nos minutos finais. Foram 30 minutos contra o Flamengo, 27 contra o Nova Iguaçu e mais 36 contra o Flamengo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A impressão de todo mundo é que o Lloyd Augusto chegou mal fisicamente. Isso chama atenção porque ele vinha jogando no Antalyaspor da Turquia. A grande dificuldade para ele tem sido o calor do Rio de Janeiro. Ele admitiu para os dirigentes e para a comissão técnica do Vasco que tem sofrido demais. E aqui veio a decisão dele que chamou muita atenção e garantiu pontos positivos. O Lloyd contratou por opção pessoal um preparador físico que vai ajudá-lo a complementar as atividades no Vasco. Cruz Maltino treina de manhã, ele tem esse preparador físico que vai ajudá-lo no período da tarde ou da noite. O Vasco treina à tarde, ele vai ter um complemento de atividade em um dos outros períodos. Foi uma decisão do Lloyd Augusto que quer muito dar certo. Vale a lembrança de que em meio às negociações do Vasco com o clube turco, chegou a existir a possibilidade de não acordo. O Lloyd fez todo o esforço do mundo para virar reforço vascaíno. Ele disse que era a oportunidade da vida dele. Jogador comprado e cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027. Com a camisa do Antalyaspor antes da chegada ao Vasco, ele havia disputado 20 jogos com 2 gols e 4 assistências. Bora falar agora sobre Daverson, que pode sim trocar o Atlético Mineiro pelo Fortaleza. E a saída do Daverson do Galo passa muito pelo aspecto financeiro. Você sabia que entre salários, direitos de imagem e luvas, ele custa R$700 mil por mês ao Atlético?
Valor bastante alto para alguém que é reserva, desde que foi contratado apenas 12 jogos, com 4 gols e uma assistência. Além disso, o Galo ainda deve pela compra do atleta junto ao Cuiabá. A operação havia sido fechada no ano passado por 4 milhões de reais, mas o Galo perdeu o pagamento da primeira parcela no ano passado e o Cuiabá está cobrando na Câmara Nacional de Resolução em Disputas o pagamento integral do acordo como estava previsto em contrato. E os 4 milhões já se transformaram em 4 milhões e 600 mil reais com juros e correção monetária. Importante dizer que se o Daverson for negociado em definitivo com o Fortaleza, a tendência é que o Atlético tente repassar essa dívida para o novo clube para que possa se livrar de qualquer ônus relacionado ao centroavante. Você, na condição de dirigente atleticano, tomaria qual decisão? Importante lembrar também que o Daverson tem contrato com o Galo somente até 31 de dezembro dessa temporada. Preciso falar agora sobre o rival do Galo, o Cruzeiro, e sobre a presença do primo de Éder Militão, fazendo sucesso nas categorias de base. Eu me refiro a Vitor Hugo, só 16 anos de idade. Ele é titular absoluto do Sub-17 do Cruzeiro, já chegou a jogar no Sub-20 e foi recentemente convocado para a seleção brasileira Sub-17 que disputa o torneio da categoria Sub-17 no Sul-Americano. O Vitor Hugo, que inclusive é capitão da seleção brasileira. Antes de gravar o vídeo, conversei com Adilson Batista, que é o coordenador das categorias de base do Cruzeiro, e ele fez os maiores elogios a esse atleta. O Adilson, que foi zagueiro, vê enorme potencial no defensor. Embora alguns pequenos ajustes estejam sendo feitos e corrigidos no dia a dia da categoria de base. Só para completar algumas curiosidades sobre o Vitor Hugo, atleta que chegou a ser dispensado pelo Atlético Mineiro em outros tempos. No Cruzeiro ele é conhecido como Milita e já tem uma dívida, ou melhor, uma multa rescisória para o futebol europeu de 100 milhões de euros. Bora falar agora sobre Lucas Evangelista, o meio-campista do Red Bull, vai ou não virar reforço do Palmeiras? A resposta, até esse momento, ninguém sabe. Na última segunda-feira, o Evangelista passou por uma segunda bateria de exames e o Palmeiras aguarda pela resolução, pela saída, pela publicação dos exames para decidir se efetua ou não a compra. Só para lembrar, na primeira bateria de exames, houve a constatação de uma pequena alteração, que na visão do Evangelista não impediria o acordo. De qualquer forma, o Palmeiras prudente decidiu aguardar uns dias e realizar uma segunda bateria de exames. A tendência é que esses exames sejam publicados, repassados ao Palmeiras nas próximas horas. E aí vai caber ao Verdão decidir se leva adiante ou não a operação de 4 milhões de euros para a compra do atleta. Essa negociação não depende da ida do Fabinho ao Red Bull Bragantino. O Fabinho, inclusive, já tem treinado com o time de Bragança Paulista, negócio de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se o Evangelista for contratado, o Palmeiras encerra o ciclo de reforços nessa janela de transferências que acaba de abrir. A gente fica de 10 de março a 11 de abril com a janela aberta apenas para atletas que disputaram campeonatos estaduais. Preciso falar agora sobre Carlos Vinícius. Você lembra dele, né? Centroavante, hoje com 29 anos de idade, pertence ao Fulham e já foi especulado em vários clubes brasileiros. No Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, entre outros. E a boa notícia é de que o Carlos Vinícius fica livre do seu contrato com o Fulham da Inglaterra em julho e já pode assinar um pré-contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Ribeiro, que é empresário do Carlos Vinícius, e ele deixou bem clara a chance real de volta do jogador ao Brasil. Dá uma olhada na declaração, abre aspas. Tem grande chance de o Carlos Vinícius voltar ao Brasil no meio do ano. Estamos abertos a propostas, disse o empresário. Como eu contei, o vínculo se encerra em junho, em 30 de junho, mas o Fulham tem até 31 de maio para exercer uma prorrogação automática do contrato. Tudo leva a crer que o Fulham não fará isso, até porque a temporada do Carlos Vinícius é ruim. Ele só esteve em campo em 2 oportunidades, nos minutos finais de uma partida em dezembro, nos minutos finais de outra partida em fevereiro. Então a maior tendência é de que o Fulham o libere e o Carlos Vinícius enfim possa realizar esse sonho de voltar ao futebol brasileiro. Atleta que já passou por Benfica, Tottenham, Mônaco, PSV, Galatasaray, entre outros. A temporada de maior destaque foi em 2019 e 2020, vestindo a camisa do Benfica com 47 jogos, 24 gols e 10 assistências. Bora falar agora sobre o São Paulo, composição importante. O tricolor enviou na noite dessa terça-feira um ofício
forte, contundente e pesado à Federação Paulista de Futebol. O motivo desse ofício? O erro de arbitragem no jogo contra o Palmeiras, que causou a eliminação do tricolor nas semifinais. São Paulo, indignado com Flávio Rodrigues de Souza, cobra que a Federação Paulista o exclua do quadro de árbitros. Não acredito que a federação vá levar essa ideia adiante. São Paulo ainda cobra que o Rodrigo Guarizo do Amaral, que era o árbitro de vídeo, acabe por ser punido. Suspensão, punição pesada. Além disso, São Paulo se irritou bastante com as declarações do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, que ironizou a participação do Rafael, goleiro do São Paulo, no lance. O Reinaldo disse, entre outras coisas, que se o Rafael tivesse dado um bico para longe, esse lance não teria acontecido. Presidente da Federação Paulista que deixou nas entrelinhas a aprovação, a decisão do árbitro e do VAR em relação à marcação de pênalti. Diante desse cenário e com a postura do Reinaldo Carneiro Bastos, o São Paulo não descarta abrir mão da disputa do Campeonato Paulista de 2026 com o seu time titular. O São Paulo hoje cogita jogar com um time júnior, um time reserva, para diminuir, minimizar, para dar menos importância ao Campeonato Paulista. Vale a lembrança de que hoje o estadual em São Paulo é aquele que de longe mais paga com cotas, são 44 milhões apenas pela participação dos times, isso sem falar em bilheteria e o prêmio pelo título do estadual. O que você pensa sobre a decisão do São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo com informação importante no Corinthians. O Timão pode trocar a Esportes da Sorte por outra casa de apostas esportivas? Samir Carvalho, meu amigo, do canal no YouTube chamado Café do Setorista, garante que Corinthians e Betano andaram conversando nos últimos dias e que a ideia era estabelecer uma parceria para que a Betano chegue e a Esportes da Sorte precisaria sair do Timão. Confesso que me surpreendi com a notícia, até porque a Esportes da Sorte já passou por momentos bastante delicados e o Corinthians foi, dos clubes parceiros da Esportes da Sorte, aquele que mais ficou firme com a patrocinadora. Nesse momento de estabilidade da Esportes da Sorte, me surpreenderia qualquer movimento do Corinthians. De qualquer forma, durante o programa do Nicola dessa terça-feira, entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao presidente Augusto Melo, que disse desconhecer qualquer relação ou negociação com a Betano. Ele ainda entrou em contato com o pessoal do marketing, que seria o responsável por uma negociação em andamento. O marketing corintiano também negou. Não sei se também o Corinthians admitiria tratativas com uma outra empresa, tendo o contrato com a Esportes da Sorte. O vínculo com a atual patrocinadora Master só se encerra em junho de 2027 e garante 103 milhões de reais por ano. Nessa conta estão incluídos os pagamentos de parte dos salários de Memphis Depay. Bom, minha apuração é de que o Corinthians assegura não ter tratativas. Betano, que já teve participação com vários clubes de futebol, como por exemplo o Fluminense e o Atlético Mineiro, nesse momento se concentra em dar nomes a competições nacionais. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade sobre o patrocínio Master do Corinthians e eu conto para vocês. Timão que faz jogo absolutamente decisivo nessa quarta-feira, precisa vencer o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena por pelo menos 4 gols de diferença para chegar à fase de grupos da Libertadores. Em caso de vitória por 3 gols, a decisão vai para pênaltis. Qualquer outro resultado e o Corinthians estará eliminado da Libertadores e vai ter de se contentar com a disputa da Sul-Americana. Vai dar Corinthians, vai dar Barcelona, o que dá? Já usa o espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!